O Supremo Tribunal Federal, desde 1891, que é protagonista de uma história que trouxe a população brasileira até a democracia que se tenta todos os dias conservar e consolidar. Os 133 anos de Supremo Tribunal Federal têm sido permeados por muitos conflitos, porém, o Supremo se mantém firme e é o guardião da Constituição Federal. O papel principal do Supremo Tribunal Federal é garantir a Constituição Federal, interpretando suas normas e resolvendo os conflitos de suas aplicações. Nos dias atuais, o STF tem sido palco de grandes decisões que impactam diretamente com a vida dos brasileiros. E alguns desafios enfrentados são a privatização política, Alexandre de Moraes é um jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Nascido em São Paulo em 13 de dezembro de 1968, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também obteve o doutorado. Moraes construiu uma carreira sólida como advogado, promotor de justiça e professor universitário. Antes de se tornar ministro do STF, ele ocupou cargos importantes na administração pública, como secretário de Justiça do Estado de São Paulo e ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo de Michel Temer. Em 2017, ele foi indicado ao STF, por então presidente Michel Temer, assumindo o cargo após a aprovação do Senado. Moraes ganhou destaque nacional por sua atuação em casos relevantes, especialmente no combate à desinformação e na defesa das instituições democráticas. Uma das desavenças mais atuais do STF é a questão do bloqueio do X, o antigo Twitter aqui no Brasil. A empresa Starlink do Elon Musk teve suas mais de 2 milhões de contas banidas e bloqueadas aqui no Brasil, pelo fato de que não tinha um representante aqui no Brasil. Então o ministro Alexandre de Moraes impôs esse mandato para bloquear todas as contas aqui no Brasil. Diante disso, alguns senadores e outros ministros levam essa questão como uma questão de briga política, um lado direita e outro lado esquerda. Isso tem como consequência afetar a nossa liberdade de expressão e também a questão dos usos das nossas redes sociais, que podem ser taxados ou até mesmo banidos qualquer tipo de postagem que a gente possa fazer. O Brasil tem uma história de lutas em favor da liberdade de expressão. Desde a sua independência em 1822, a República Velha, o Estado Novo com Getúlio Vargas e a ditadura militar. Após isso, com a redemocratização e a Constituição de 1988, a liberdade de expressão passou a ser garantida, assegurando o direito de se expressar sem censura prévia. O STF tem adotado medidas repressivas em relação a esse assunto, principalmente no âmbito do inquérito das fake news, que investiga ataques e desinformação contra instituições. Essas ações incluem bloqueio de perfis, remoção de conteúdos e até mesmo prisões, o que gera uma possível censura e falta de imparcialidade. Fica o questionamento: a Constituição brasileira está sendo respeitada? As medidas repressivas de regulação de mídia ferem o direito do brasileiro? Ou isso é apenas uma perseguição política contra a oposição governamental? A população brasileira questiona sobre a integridade desses ministros. O STF tem ligação com a Lava Jato. A Lava Jato foi julgada por ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E é a partir daí que o STF se envolve em polêmicas como a corrupção. Dias Toffoli é um ministro que é acusado de fazer com que as pessoas que foram julgadas na Lava Jato pudessem sair livres e não pagar por os seus erros. Defender a liberdade de expressão, mais que um direito, é um dever nosso. Precisamos nos conscientizar do nosso papel nessa luta, Precisamos participar
de manifestos democráticos, compartilhar informações, apoiar uma mídia que seja de fato imparcial, que divulgue assuntos e perspectivas com a verdadeira realidade. O que a gente tem visto muito é essa manipulação dessa grande mídia, né? Então isso precisa acabar. Somente com a liberdade de expressão poderemos ter um país e um mundo menos desigual. Vamos à luta.